Na língua hebraica que foi escrito, ele está de forma poética e também de forma de prosa. Todo o livro de Isaías, ou ele se encontra na forma de poesia ou na forma de prosa. Amém. Considerado o livro mais rico e significativo do Antigo Testamento, ele é o profeta mais influente, apenas abaixo de Moisés. É o teológico de todos os livros proféticos, pois o livro de Isaías fala sobre o nascimento, fala sobre a morte expiatória de Cristo, de uma maneira bela, de uma maneira linda, de uma maneira que nenhum outro profeta chegou perto. A pintura, o quadro que o profeta Isaías desenhou sobre a morte na cruz do Calvário de Jesus Cristo é um dos mais belos retratos proféticos de todo o Antigo Testamento. Ele é um livro que mais traz a respeito da natureza, majestade, santidade de Deus que qualquer outro livro. Isaías provinha de uma família influente. Isaías era um homem culto, versado, vinha de uma família rica e abastada. E em seu tempo, ele não profetizava para qualquer pessoa, ele profetizava para reis, ele andava no meio do clero, ele andava entre pessoas influentes da sociedade, bem como ia para praças e de lá designava, e lá profetizava, e lá falava sobre os oráculos do Senhor para o povo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O seu ministério durou cerca de 50 anos. Ele profetizou sobre a ameaça amedrontadora, grande, do império chamado babilônico. Repita comigo: Império Babilônico. Império Babilônico. Estufa o peito e repita comigo: Império Babilônico. Império Babilônico. Durante a ameaça desse império que estava para atacar as terras natais, a terra natal, melhor dizendo, de Isaías, ele profetizou. Aleluia. E nesse colapso de Israel, aonde Israel estava sobre sacerdotes que profanavam o templo, aonde Israel estava com suas mulheres que não davam mais atenção à sua casa, aonde a sociedade estava destruída, aonde a sociedade estava sem moral, aonde havia um povo que estava voltando à idolatria, um povo que já estava começando a adorar outros deuses. Nessa época, nesse momento da história, o profeta chamado Isaías, ele profetizou. A primeira parte, ou seja, o livro de Isaías tem 66 capítulos que, segundo a Bíblia, podem ser divididos entre 39 capítulos, falando primeiramente sobre advertência e julgamento. Depois do capítulo 39, do capítulo 40 ao capítulo 46, ele fala sobre salvação e promessas, com uma mensagem de conforto a Israel, dizendo que não tema, pois o Senhor vai derramar do seu espírito. Aleluia! Aleluia! E esses últimos capítulos são destinados aos exilados, ao povo de Israel que iria no futuro, que iria cativo pela Babilônia. Esse império levantar-se-ia para tomar cativo o povo de Israel e levar cativo para a Babilônia. Fato esse que aconteceu cerca de 150 anos após a morte de Isaías, que segundo a história foi colocado dentro de uma árvore e cerrado ao meio, e assim morreu o nosso profeta. Cerca de 150 anos, as profecias poderosas de Isaías começam a se cumprir. Meu Deus, aleluia. No verão de 605, Nabucodonosor começa a cercar Jerusalém. Naquele tempo havia muralhas, eles começavam a parar na volta das muralhas e permaneceram, segundo a história, 1 ano e 8 meses, bombardeando, atacando pedras, lançando flechas, até que o povo de Israel não aguentou a falta de alimento, a falta de água, os dardos do inimigo que entravam para dentro de suas muralhas, e assim o povo de Israel entendeu. Quando Cati entrou, o rei Nabucodonosor, com todos os seus astecas, com todos os seus soldados, eles levaram
cativos o povo de Israel. Entre a primeira leva que levaram estava Ananias, Misael e Azarias. Se você não conhece, Sadraque, Mesaque e Abednego. Levaram eles porque eles eram de família real, eram homens influentes dentro do reinado de Israel, eram homens que tinham conhecimento, eram homens versados. Então levaram esses homens, aleluia, para a Babilônia. Eita de Deus, aleluia. E lá na Babilônia, em um país estrangeiro, começaram a inventar a idolatria muito mais do que seu país. Começaram a ver que lá eles eram diferentes. Começaram lá a ver que eles eram pessoas que serviam apenas um Deus. Lá na terra da Babilônia, eles começaram a entender que eles eram pessoas especiais, porque lá era um povo idólatra, era um povo que não tinha valor à vida, era um povo que era dado à morte, era um povo que era dado ao adultério, era um povo que era dado ao sexualismo, era um povo miserável, era um povo que não fazia questão de deixar uma pessoa viva, mas eles queriam era matar. Mas o povo de Israel, Ananias, Misael e Azarias e Daniel, quando foram levados cativos, eles entenderam que lá na terra estrangeira eles tinham que ser provocadores de avivamento. E numa das loucuras do famigerado rei Nabucodonosor, endemoniado certa vez, possesso de espíritos imundos, ele começou a mentalizar, a formar na sua mente uma estátua. Provavelmente ele fez uma estátua do Bel, que era um deus da Babilônia antiga, ou do Nebo, que era um outro deus, uma divindade pagã daquela região. E aquela estátua, segundo a palavra do Senhor, diz que ela deveria ser adorada. Todo aquele que ouvisse o som das trombetas, da citara, da harpa, do saltério, da flauta tuba, deveria prostrar-se diante dessa estátua. Mas porém, nossos amigos, de forma alguma, eles iriam se prostrar diante de deuses estranhos. Nunca jamais. Caiu isso aos ouvidos do rei Nabucodonosor, que disse: eu vou lhes dar mais uma chance. Mais uma chance. E quando tocar a música, quando a guitarra, quando a trombeta, quando a bateria, quando o teclado, quando o violão começar a ser tocado, vocês deverão prostrar-se diante da estátua que eu, Nabucodonosor, fiz. Aí ele profere o que está escrito em Daniel capítulo 3, versículo 15. A frase mais tola que qualquer homem pode falar. Diz ele: ou prostre-se, ou vou morrer. Isso foi o peito e disse: e quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Nabucodonosor não sabia, mas já tinha uma profecia lá 150 anos atrás, que dizia assim: ainda que passares pelas águas, elas não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, porque ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque opero eu. Ele me pedirá. Se você está entendendo, não me depois desse curso bíblico, eu começo a pregar uma mensagem para vocês, chamado
O cativeiro foram 70 anos. 70 anos que a Babilônia esteve com Israel em suas mãos. Tempos de angústia, tempos de tristeza, tempos que você olha para frente e você não vê o futuro. Tempo que você olha para a sua vida e parece que não aguenta mais. Parece que os anos de igreja não estão lhe fazendo feliz. Parece que os anos aqui nessa igreja orando, parece que não estão dando sustento para você. Parece que a vida é um fardo. Parece que os sentimentos que você carrega são somente sentimentos de tristeza. Parece que a angústia, a dor, a desilusão que você carrega aí dentro você não está suportando mais. Dentro do homem, às vezes há um vazio existencial, há uma culpa, uma tristeza existencial que ela só pode ser preenchida por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Muitos Aleluia! vêm em nossas igrejas e de repente você sabe que eu estou falando com você. Você sabe que eu estou atingindo o seu coração. Você não aguenta mais a fé cristã, não aguenta mais adorar a Deus, porque de repente tem coisas que você tem colocado há anos nas mãos do Senhor e parece que elas não serão respondidas. Mas eu venho como profeta do Senhor dizer: você é um provocador de avivamento. Começa a ativar isso na sua começa a ativar isso na sua vida. Começa a ativar isso na sua vida. Começa a ativar isso na sua vida. Eu li naquele livro que somos mais que vencedores. É isso. Segura aí a revelação. Fique em pé, porque você vai adorar a Deus em pé. No grego, mais que vencedores, pastor. No grego, a palavra, a frase, mais que vencedores, ela poderia ser bem traduzida da seguinte forma: super campeões. Hiper campeões. Super vencedores. Deus já nos deu uma batalha ganha. Está na hora de sermos provocadores de avivamento. Está na hora de conquistarmos. Está na hora de adorarmos. Está na hora de levante as suas mãos e comece a adorar da maneira que você está. Você vai ser um provocador de avivamento. Precisamos poder sacar, simplesmente saber quem somos. Olha bem para mim, saber quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Se você entender isso, você nunca, olha para mim, olha bem para mim, você nunca mais será tomado em casa. Em nome de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Precisamos de uma explosão do Espírito Santo. Precisamos de um chacoalhão do Espírito. Você está entendendo? De repente você está dormindo espiritualmente, mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para fazer você chacoalhar, para fazer você tremer, para fazer você entender que o Espírito Santo quer usar você. Aleluia! Glória a Deus! Precisamos adorar como nunca antes. Precisamos adorar como nunca antes. Aleluia! Mas eu não sinto, pastor. Você não precisa sentir. Você sabe o que tem que fazer. Então faça. Batem palmas todos os povos. Canta hinos ao Senhor. Nunca disse você sentir. Aí diz batem palmas.
cantai, dançai, pulai, louvai, adorai. Nunca se você sentir, você sabe que você tem que adorar. Então levante a sua mão de qualquer jeito. Se você sabe que você tem que adorar. Eu prego para duas categorias de pessoas: adoradores da terra. Faça assim comigo: adoradores da terra e adoradores dos céus. Adoradores da terra é aquelas pessoas, aqui eu creio que não tem só no Rio Grande do Sul, pessoas que só louvam a Deus quando são incentivados, só louvam a Deus quando o pastor está empurrando, só louvam a Deus quando a dirigente dos hinos aqui está tocando, quando o baterista, quando o baixista está tocando. São pessoas que adoram a Deus quando alguém está tocando. Mas tem uma outra classe que são adoradores do céu. Adoradores da terra é bom você adorar, mas a outra classe adoradores dos céus é aquelas pessoas que o pastor não precisa falar, que o dirigente do culto não precisa falar, que o dirigente dos louvores não precisa falar, e ele já começa. Ele já começa a dançar, ele já começa a pular. Cadê eles? Cadê eles? Ele já começa a sentir a começam a sentir. E é na adoração dos céus que o inimigo se prostra, que o diabo vai pro chão, que o milagre começa a acontecer, que a vitória começa a chegar perto, que as conquistas começam a ser vencidas. É somente na adoração do céu. Quando você entrar nessa dimensão, não há batalha que você não vença, não há tribulação que você não passe, não há gigante que você não derrube, não há muralhas que não caiam. Tentaram apagar você, porque você pulava, você saltava e você dançava. Deixa eu me trazer algo para você. Muitos dizem que alguns pulam na cara. Nós pulamos, não é para sentir Deus. Não pulamos para sentir Deus, pois podemos estar sentados e sentir Deus, podemos estar deitados e sentir Deus, podemos estar no ônibus e sentir Deus. Sabe por que nós pulamos? Porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Você está entendendo? A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Eu sou alegre por ter Jesus Cristo.
chamado do Senhor para ser poderosamente usado por Deus. Não diga para mim que o meu pai era assim, a minha mãe era assim, eu vim do lar assim. Se Deus está colocando um chamado no seu coração, se prepara para ser um provocador de avivamento. Se prepara para ser um provocador de avivamento aqui nessa história. De repente Deus deu promessas para você e elas não se cumpriram ainda. Mas eu vi nesse livro que todas as promessas do Senhor, elas são sim, e por elas são um amém, para a glória de Deus. Ou seja, em nome de Jesus Cristo, como profeta do Senhor, eu derramo a tua unção aqui, meu Deus. Começa já a cumprir promessas, começa já a abençoar, começa já a liberar o teu poder. Davi era um adúltero, um assassino, mas ele matou o gigante Golias e estabeleceu a casa de Israel. Gideão estava com medo, mas ele foi poderosamente. Que ele foi poderosamente usado para livrar os povos de Israel da opressão dos midianitas. Maria Madalena foi uma mulher que foi perturbada psicologicamente, mas ela foi a primeira a olhar a tumba de Jesus Cristo, estufar o peito e dizer que ele não estava mais ali. Irmãs, vocês já prestaram atenção nisso? Foi uma mulher, a testemunha, a primeira testemunha do fato mais importante do cristianismo. Irmã, Deus vai usar vocês. Na hora de vocês saírem do canto e deixarem Deus usar vocês. Glória a Deus! Glória a Deus! Paulo era muito religioso e era um perseguidor, mas o Paulo causou um tendel no seu mundo. Ele pregou aonde ele ia, ele alcançou povos longínquos e pregou sobre Jesus Cristo. Aleluia! Está na hora de nos tornarmos, parar com desculpa, parar de falar disso, parar de reclamar do pastor, parar de falar do irmão e se tornar provocadores de avivamentos. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Sabe por quê? Olha para mim. Porque entre ser chamado e ser escolhido está a vontade do homem. Deus somente vai usar aqueles que tiverem sede, aqueles que desejarem, aqueles que quererem, aqueles que temerem, baterem o pé e baterem o pé. Senhor, eu quero ser usado por ti. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas quem decide isso é você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Logo após o Pentecostes, estava Pedro e João. Vem comigo aqui, Pedro e João. Pedro e João subindo a porta formosa. Todos conhecem a passagem, Atos capítulo 3. E lá tinha um paralítico que pediu para eles esmola. E eles disseram: não tenho nada, não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. O que Pedro tinha?
Alguém pode me explicar o que Pedro tinha? O que Pedro tinha? Ele tinha o poder, ele tinha a unção, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus estava habitando dentro de Pedro. E Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês. Se vocês entenderem aonde são e quem são, Deus vai usá-los. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Não precisamos de muitos cultos, precisamos de apenas um culto que entendemos o chamado de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus! Glória a Deus! Às vezes subimos atrás daqueles púlpitos e pregamos, principalmente nós pastores, preletores, e dizemos que Deus vai operar aqui, mas não é porque eu estou pregando. Vem comigo por livro. Mas recebereis poder. Quem vai receber? Quem? Nós. Quem? Nós. Esses sinais seguirão os que creem. Quem são esses? Nós. Eis que ele tem poder e autoridade. Quem? Nós. Então, irmão, Deus vai usar você. Cada vez que você falar da palavra, cada vez que você abrir a sua boca para testemunhar de Jesus Cristo, as coisas vão acontecerem, porque você está na unção, você está na graça, você está no poder, você está na autoridade, você está usando o nome. Deus vai usar você. Mas a glória é sempre do Rei. A glória é sempre do Rei. A glória é sempre do Rei. Toda honra é sempre para Ele. Sempre para Ele. Sempre para Ele. Glória a Deus! Comigo. Glória a Deus! Glória a Deus! Muitos deixam de ser usados por Deus por causa do medo. O que vão pensar se eu impor as mãos e não acontecer? O que vão pensar, o que meus irmãos, o pastor, o auxiliar vai pensar se eu impor, o meu colega vai pensar se eu impor as mãos, declarar e não acontecer? Tem essa expressão aqui: plantar a bananeira debaixo d'água. Plantar a bananeira debaixo d'água. Ou enfim, lá no sul tem: se vir alguém falar para ti que você errou, que você impôs as mãos, manda plantar a bananeira debaixo d'água, que é, ele não tem nada que fazer da vida. Sai de perto de mim, sai de perto de mim, vai para lá e deixa eu em paz. Vai plantar a bananeira debaixo d'água. Eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usado. O que tiver escrito nesse livro, eu vou tentar fazer. Eu vou impor as mãos. Eu vou tentar curar. Através do nome, através da unção. Eu vou tentar. Se eu for a primeira vez e não acontecer, eu vou voltar a segunda. Se não acontecer a segunda, eu vou tentar a terceira. Porque aqueles homens não são melhores que eu, não são melhores do que você. O espírito que eles tinham é o espírito que nós temos. Glória a Deus! Aleluia! Você crê nisso? Amém! Levante as suas mãos e pensa: eu quero ser usado. Eu quero ser usado. Que a Rado Maria Torres vai usar você. Deus vai usar você para ser um provocador de avivamento. Alguns dias atrás, eu estava pregando na cidade de Cachoeirinha. E lá, segundo o relato da pessoa que me convidou, ela disse que existia uma mulher lá que nunca ouviu
debaixo da unção. Eu preguei debaixo da autoridade, falando dos oráculos que Deus mandou falar. A reportagem final é que, quando aquela mulher saiu daquele lugar, os seus ouvidos estavam abertos, ela estava ouvindo perfeitamente, porque quando pregamos o nome de Jesus, quando deixamos Deus nos usar, Ele capacita, Ele abençoa, Ele usa, e se você quer isso, o congresso que passou dos vencedores, em uma única noite, pastor, 43 pessoas, quando estávamos pregando lá, receberam o dom do Espírito Santo em um único culto. Em um único culto, Deus vai usar você para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus vai usar você para impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Muito envoltos a regras, a protocolos, a barreiras. Temos que deixar Deus nos usar. Eu sinto o Espírito Santo de Deus agindo aqui no nosso meio. Se você está sentindo, comece a adorar o Senhor aí. Deus quer usar você, ser um provocador, uma provocadora de avivamento. Aleluia. Deus não quer que você fique no vale que você está, passando pela desilusão que você está, mas Deus quer te colocar como rei, como embaixador. Deus quer usar. Vamos louvar o Senhor em espírito. Vamos louvar o Senhor em espírito. Se coloque em pé, se coloque em pé. Mas eu quero convidar você a vir montar. E fique em pé aqui na minha frente. Se você quer algo diferente na sua vida, me dá alguns minutos mais, que Deus vai causar um impacto na sua vida. Levante as suas mãos e com a sua boca peça perdão ao Senhor. Senhor Jesus, pela autoridade da Tua palavra, pedimos perdão. Perdão pelos nossos pensamentos maus, pelas nossas ações más e pelas nossas palavras más. Perdoa, Senhor, os pecados ocultos e os pecados mais deliberados. Perdoa aquilo que fizemos sem querer e aquilo que fizemos intencionalmente. Perdoa, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente e o nosso coração. Que as gotas vertidas na cruz do Calvário venham nos purificar e
profetizou sobre o cativeiro, dizendo que Israel iria cativar.